Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Versículo de número 13. Melhor, versículo de número 11. Nada particular, tá? Versículo de número 11. Versículo de número 11. Neemias capítulo 2, versículo de número 11. O Senhor é bom. Pronto. Quantos já encontraram, podem dizer, eu amo a Bíblia? Está escrito, e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, esse texto aqui que lemos, ele é o relato da chegada de Neemias a Jerusalém. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que iria corresponder ao seu papel dentro de um processo amplo que Deus estava desenvolvendo para fazer cumprir a promessa ou as promessas que o Senhor havia feito ao seu povo antes de que o seu povo entrasse no cativeiro. Promessas de que o Senhor não os abandonaria, não os deixaria, reestruturaria, restauraria. A Bíblia chega a dizer uma coisa muito, muito linda, que o Senhor foi quem fez a ferida, porque o cativeiro foi um instrumento escolhido por Deus, não por prazer, não por vaidade, mas pela necessidade de corrigir o seu povo. Então a Bíblia diz que o Senhor fez a ferida, mas Ele não ia dar a ninguém a competência ou a responsabilidade de sarar aquilo, Ele mesmo faria. Então diz a palavra que Ele fez a ferida, e Ele restauraria a ferida. Então, todos os processos que estão sob a gerência de Deus, todos os processos que Deus começou, Ele termina. Porque a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Pastor, eu gostaria muito de saber o que é que Deus não vai concluir, aquilo que não foi Ele que começou. Ele só é o alfa, Ele só é o ômega de onde Ele foi o alfa. Ele só é o fim de onde Ele foi o princípio. Ele só é o derradeiro de onde Ele foi o primeiro. Então tudo aquilo que foi startado por Deus, iniciado por Deus, provocado por Deus, pode ficar tranquilo. Ele se encarrega de conduzir
todo o processo e de concluir todo o processo. Esta é uma responsabilidade que Deus assume. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Quantos podem dizer amém por isso? Então, nesse processo que o Senhor mesmo se responsabilizou de fazer, Deus contou com 3 grandes homens: Esdras, Zorobabel e Neemias. Depois do cativeiro, estes 3 homens foram usados por Deus, liderando 3 caravanas que partiram em 3 tempos diferentes, e cada um destes 3 homens de Deus foi responsável por um aspecto da reestruturação do povo de Deus, do Reino do Sul, do Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. A Esdras coube a restauração de natureza religiosa, litúrgica, levítica, espiritual, até o idioma muitos tinham esquecido, diz a Bíblia. E Esdras começa a trazer até a cultura do idioma de volta para o povo. A Zorobabel cabe a reestruturação, a reconstrução, melhor dizendo, do templo, tanto que o templo vai levar seu nome. O templo de Zorobabel é conhecido desta maneira, dentro do estudo da palavra. E a Neemias? A Neemias coube a reestruturação política. Ele é aquele quem vai erguer novamente os muros de Jerusalém, vai consertar e restaurar as portas da cidade e vai desenvolver uma liderança política para que Israel se sentisse confiante novamente, para entender que o Senhor estava restaurando todas as coisas assim como Ele prometeu. Porque tudo que Ele prometeu, por mais que você possa pensar que está de alguma maneira descontrolado ou descompensado, Ele está no pleno controle de todas as coisas. Quem diz amém, quem diz glória a Deus esta noite. Então, aqui, meus irmãos, é a chegada de um homem que tem a responsabilidade de liderar um processo. Ele não era aparentemente a pessoa mais adequada para essa tarefa. Ele não era um homem que tivesse um histórico político, nem tampouco era um homem dado a questões de construções ou reconstruções. Ele não era um homem que tivesse, aos olhos normais, o currículo necessário para empreender o que ele veio a empreender. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Diga comigo, Neemias. Muito fraco. Neemias era o copeiro do rei. O que faria? Quem foi Neemias? O que apresentou Neemias para atrair a atenção de Deus, de maneira a escolhê-lo para essa tarefa tão nobre que marcaria sua vida na história do povo de Deus para sempre? Ele era um homem que, como você já sabe, ele era um homem que sentia a dor do seu povo. Era um homem sensível ao status da questão. Foi esta sensibilidade que inclusive ele demonstrou de maneira exposta, visível, a ponto do rei olhar para ele e dizer: por que, Neemias, o seu rosto está triste hoje? Então Neemias era alguém que sentia. Pastor, mas o senhor está repetindo isso aí já pela 3ª vez e eu ainda não entendi, porque isso é uma característica que pode chamar a atenção de Deus para alguém. É porque você ainda não prestou atenção na quantidade, no tamanho, na proporção que a insensibilidade tem ganhado no coração das pessoas. A Bíblia diz que pelo aumentar da iniquidade, a evidência disso seria o esfriamento do amor. Então os cenários de destruição, os cenários problemáticos, os cenários caóticos já não causam mais impressão em muita gente.
Muita gente já está lidando com as coisas de maneira a saltar sobre os escombros, se reorganizar dentro dos cenários, chutar o lixo para o lado, botar a sujeira para debaixo do tapete, fazer vistas grossas para isso ou para aquilo, já não se incomodam mais. Mas Neemias sente, e quando ele sente, ele se qualifica diante de Deus para ser alguém que Deus iria usar para restaurar coisas que estavam destruídas. Eu quero dizer a você, alguém pode caçoar de você, alguém pode rir de você dizendo: você se preocupa demais, deixa esse trem correr, vamos ver no que vai dar. Você sente a dor de todo mundo, você quer ser para-raio de problemas. Não perca esta característica que te define como salvo, como lavado e remido no sangue de Jesus, e como quem tem o coração do teu Senhor. As coisas para você não geram indiferença. Se a destruição te incomoda, então Deus te levantará para responder aquilo que te incomodou. Eu quero mostrar a você uma coisa simples. O que é que incomodou Neemias? Incomodou Neemias saber da situação do povo que estava em Jerusalém. O que Neemias foi levantado para resolver? Exatamente aquilo que o incomodou. Vou repetir. O que incomodou Neemias? A situação do povo em Jerusalém. O que Deus levantou ele para fazer? Exatamente aquilo que o incomodou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Todas as coisas que estão tanto incomodando você, é exatamente sobre estas coisas que Deus levantará você para resolver. Aquilo que mais está tirando o seu sono, é sobre isso que Deus vai usar você como um canal. Aquilo que mais te inquieta e te incomoda, você não está olhando para isso à toa. Muita gente passa por isso e não se apercebe. Você passa e te incomoda. Então é você que Deus vai usar para resolver aquilo que outras pessoas estão pulando. O escombro que alguns estão pulando, mas a você te incomoda. O lixo que alguém está varrendo para o canto, mas a você te incomoda. É sobre isto que Deus vai usar você para ser um solucionador. Quantos me entendem nesta noite? Digam graças a Deus. Quem é Neemias? Neemias é um copeiro. Com o que Neemias lida? Com o que Neemias cuida? Pratos, copos, utensílios. É disso que ele cuida, de pratos, copos e utensílios. E o faz com muita diligência, o faz com muita responsabilidade. Agora perceba que a sua chegada assim é descrita no livro que leva o seu nome. Volta ao verso 12, melhor ao verso 11 junto com você. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E cheguei. Cheguei. Acorda o seu vizinho, porque ele ainda não se atentou para o peso dessa palavra. Acorda ele e diga assim: cheguei. Diga de novo para ele: cheguei. Neemias está dizendo assim: olha, eu saí, enfrentei dificuldades no caminho e cheguei. Eu saí com muita gente se perguntando: o que esse copeiro vai fazer lá? Mas eu cheguei. Eu saí debaixo de críticas e dúvidas a respeito da minha competência para ser o escolhido por Deus para fazer aquilo, mas eu cheguei. O caminho não foi fácil, mas eu cheguei. Ele não será fácil a partir de agora, mas eu cheguei. E se eu pus os pés no lugar da desolação, se Deus me permitiu enxergar tudo, é porque Ele vai me permitir restaurar
tudo também. Pastor, aonde o senhor quer chegar com essa palavra? Você não vai chegar só para ser um observador. Você não vai botar o pé para ser mais um a olhar e dizer está ruim demais. Você não vai chegar lá para ser um a mais, para anotar tudo e ir embora. Aonde você chegar, avaliar e constatar, é lá que Deus vai te usar para resolver. Aleluia. Cheguei. Quando eu cheguei, fiquei ali 3 dias. E de noite, me sugere que na noite do 3º dia, de noite, me levantei. Perceba, Jeremias está dizendo que após ter chegado, ele permanece 3 dias ali. Parece que ele está se readequando, se ambientando. Ele está discernindo o ambiente. Ele está sentindo o cheiro das coisas. Ele está começando a perceber que Deus colocou ele ali. Ele está lendo as coisas. Não tenha pressa. Às vezes algumas coisas que a gente vai fazer não dão certo, que a gente se apressa demais em começar. O Senhor está dizendo assim, ó, quando você mudar de um cenário para o outro muito rapidamente, não precisa necessariamente começar logo. Às vezes você precisa parar um cadinho, dar uma olhada, entender o que está acontecendo. Porque veja, o teu negócio era com copo e prato. Lá no Império Medo-Persa. Aí de repente você está em Jerusalém para reconstruir muros e portas. Calma aí, irmão. Ninguém sai dos copos e pratos para os muros e portas assim. Dá uma assentada nas ideias. 3 dias. Eu gosto de perceber como é que Deus trabalha com essas preparações. Do momento onde o apóstolo Paulo tem o seu encontro com Jesus pela primeira vez em Atos 9, resplendor de luz do céu, até o momento onde ele sai da casa daquele homem, onde ele ficou hospedado, quantos dias ele ficou lá cego? 3 dias. Eu gosto de perceber como é que Deus para assim a gente, para a gente se ambientar, se contextualizar, né? Com o novo que nos espera, com a virada da página, com o compromisso que está sendo assumido. Aí ele fica 3 dias. Aí veja, e quando chega a noite, eu e poucos homens comigo. Fala para o seu vizinho, poucos homens. Fala para ele, pouca gente. Fala para ele, Neemias tinha muito trabalho e pouca gente. Pastor, quantas vezes isso aconteceu na Bíblia? Dezenas. Quem com maior propriedade falou sobre isso? Jesus. Ele disse, a seara é, e os ceifeiros são. Neemias está sendo muito franco. Neemias está sendo muito honesto. Ele está dizendo assim, tinha pouca gente comigo. Ele não está inventando um número, ele não está sendo evangelástico. Conhece o evangelho? Tem o evangelista e o evangelástico. O evangelástico é aquele irmão que tem a mania de dar uma esticada nas coisas, entendeu? Tinha 1000 pessoas na igreja, diz, irmão, tinha uma multidão de 5.000 pessoas na igreja. Eu já ouvi umas coisas assim de 5.000, eu olhava assim e falei, gente, mas acho que não cabe isso tudo não. Esse ministério eu não quero do evangelástico, só do evangelista. Mas ele está sendo muito honesto, e eu gosto dessa honestidade. É importante que essa honestidade seja registrada. Isso aqui não é uma conversinha de quem está querendo parecer sofrido, de quem está querendo chamar a atenção para dizer, olha como eu sou um obreiro sofrido. Não, mas isso aqui é uma honestidade. Se tinha muita gente, se pouca gente, pouca gente. Se muito apoio, se pouco, pouco. Muito dinheiro, pouco recurso. Agora, pelo que eu me lembro das Escrituras, e pelo que eu me lembro dos tantos testemunhos que eu já ouvi, de quem começou a fazer alguma coisa para Deus, normalmente é assim.
pouca gente comigo. Eu quero que você comece a se preparar para nem sempre haver muita gente com você. Quero que você comece a amadurecer para a condição onde de repente não haja muita gente com você. Quero que você comece a ter a capacidade de mensurar qualidade em vez de mensurar quantidade. Quero que você desafie as lógicas, as métricas, as formas como as coisas são medidas nos dias de hoje e comece a se permitir a entender o valor da qualidade das pessoas que estão perto de você e não somente da quantidade de pessoas que estão perto de você. Neemias vai demonstrar uma coisa muito importante. Ele sabe valorizar a pequena quantidade de pessoas que está com ele. Ele não diz isso de uma maneira murmuradora, lamuriosa, mas ele diz isso para enaltecer um aspecto da sua missão, o aspecto de que seja com muitos ou com poucos, o Senhor livra, o Senhor dá vitória, o Senhor exalta. Então levante a sua mão na noite desse dia, porque eu não sei se você está contando com muita ajuda, com pouca ajuda, com muito apoio, ou com pouco apoio, com muito recurso, ou com pouco recurso. O que eu sei é que o Deus de Gideão e seus 300 homens é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Com poucos ou com muitos haverá livramento de Deus. Aleluia. De noite eu me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração. Então Neemias está dizendo assim: Deus me contou uma coisa e eu não contei para ninguém. Deus pôs algo no meu coração e eu não pus no ouvido de ninguém. Deus me contou um segredo e eu não contei para ninguém. Deus me deu uma direção e eu não contei para ninguém. Pastor, mas é sempre assim? Não. Às vezes você tem uma direção de Deus e Deus te permite compartilhar com alguém, chamar alguém, comunicar com alguém. Mas é por isso que esses 3 dias são importantes, porque esses 3 dias foram exatamente também para isso, para que Neemias percebesse tudo ao seu redor e inclusive decidisse se ele podia ou não podia contar para alguém o que Deus tinha contado para ele. Às vezes você até pode, mas muitas vezes, eu ouso dizer que na maioria das vezes, alguns segredos que Deus te conta, você não poderá contar para ninguém. Aprenda a fazer com que algumas estratégias que Deus te deu, elas sejam expostas no tempo certo e na circunstância oportuna. Aprenda a fazer um pouco de silêncio às vezes. Aprenda que nem sempre estar falando muito sobre o que você pretende fazer é bom e é saudável. O exercício da expressão, o exercício de verbalização, nem sempre é um exercício saudável. Existem estratégias que, para funcionarem, precisarão serem mantidas de maneira oculta até seu tempo oportuno. É isso que Neemias vai fazer, não vai contar para ninguém. De noite me levantei, poucos homens comigo, não declarei a ninguém que meu Deus pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem estava montado. Em que fase Neemias está? Tem pouca gente, e ele pode contar com um animal. Ele diz assim: olha, não havia montaria para ninguém, só havia para mim. Só que na sequência, a Bíblia vai dizer que ele chega num lugar muito estreito, e o lugar é tão estreito que nem para montaria dava, então ele vai seguir sozinho. Eu não sei se você diz assim: eu não quero, eu repreendo, não sei. Mas o que Deus me põe no coração para dizer é que haverá alguns trechos, por alguns ribeiros, sinuosos, ou talvez estreitos, onde você terá que passar sozinho.
Pastor, eu não gosto dessa palavra. Então você não deve ter lido nunca na Bíblia que Jesus ficou no Getsêmani sozinho. Você não deve ter lido na Bíblia quando Jesus mandou os discípulos irem na frente, atravessar o lago de Genezaré, e ele ficou no monte sozinho. Você não deve ter lido na Bíblia tantas vezes que Jesus se retirou para entrar na solitude e desfrutar de um tempo com Deus sozinho, em desertos e montes. Porque existem coisas, existem fases, existem trechos que você terá que fazer sozinho. Existirá momentos onde você vai querer até receber a ajuda de alguém, não vai. Por quê? Porque esse é um momento que você terá que desfrutar sozinho com Deus. É o momento de contrair certas experiências, entender a respeito de algumas coisas. É o momento de passar em alguns estreitos, e tem lugares e caminhos que são tão estreitos como que Neemias passou, que nem para montaria dá. Você vai ter que passar sozinho. Mas uma coisa eu te digo, pode ser sozinho de montaria, sozinho por não ter amigo naquele momento, sozinho por não ter um parente naquele momento, mas ainda ecoa uma palavra no meu coração: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo a chama não arderá em ti, quando pelos rios eles não te submergirão. É sozinho de gente, mas é com presença de Deus. Aleluia. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei, diga comigo, contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Contemplei. Jeremias está dizendo assim: foi necessário que eu tivesse visto. Eu não fechei os olhos para nenhum dos buracos do muro. Eu não fechei os olhos para nenhuma das cinzas das portas. Eu contemplei. Porque quem está fechando os olhos para a desolação com medo dela, não será agente de restauração nenhuma. Quem está preferindo fingir que coisas não estão acontecendo, não será agente de restauração alguma. O Senhor me trouxe aqui para dizer: você tem andado fugindo de algumas contas, fugindo de algumas conversas, evitando a calculadora. Você não quer medir o tamanho do seu prejuízo, você não quer conhecer a extensão da sua perda, você não quer conversar sobre as questões que te afligem, mas quanto mais você foge delas, mais distante a restauração fica de você. É por isso que eu estou te trazendo aqui esta noite. Aqui é um tempo de preparação. Eu vou abrir teus olhos, eu vou te dar coragem de enxergar seus dilemas de frente, seus gigantes de frente, calcular as perdas. Ei, pastor, tem uma dívida enorme. Quanto? Eu nem sei, estou até com medo de calcular. Já deveria ter calculado. Pastor, tomei um prejuízo grande. Quanto? Nem sei, já deveria saber. O que você não mensura, você não qualifica. O que não qualifica, você não resolve. Bota isso no papel, escreva lá, mensure o tamanho do problema, dimensione o tamanho da dor, abra os olhos para ver a desolação, porque Deus me trouxe para dizer: com esses olhos que tu vês as cinzas e os buracos, tu verás esse muro de pé. Aleluia. Ai, chomanara. Oh, aleluia. Eu não vou fechar os olhos. Pastor, o que Neemias enfrentou? Perseguição. Pastor, o que Neemias teve que lidar? Com descrédito. Pastor, quem eram as pessoas que perseguiam Neemias? Gente que não queria ver as coisas bem. Gente que nunca fez nada por Jerusalém. E agora está incomodada porque Neemias está fazendo. Você vai dizer para mim que você nunca viu uma situação parecida com essa?
Gente que nunca mexeu em coisa nenhuma, nunca se interessou por coisa nenhuma. Aí vá lá você começar a se interessar. É o mitidão, acha que é o bonzão, mas aquilo estava ali o tempo inteiro. E ninguém quis fazer nada. Mas agora Neemias quer fazer. Mas eles não querem. Por que eles não querem? Porque para eles é melhor que fique assim. Muro caído, porta incendiada. É melhor que fique assim como o ânimo das pessoas para baixo, se sentindo derrotados. Por quê? Porque se levantar o muro, eles se levantam na moral. Então é melhor o muro caído, porque muro caído é moral caída. Porta queimada é sonho queimado. Então, para quem está querendo dominar, quanto mais para baixo eles se sentirem, melhor. Então, os inimigos de Neemias são aqueles que não querem perder o poder. E para não perder o poder, eles precisam contar com uma coisa. Qual, pregador? Que a gente que está em Jerusalém não levante a cabeça. Eles precisam que eles continuem de cabeça baixa. Porque de cabeça baixa eles vão botar jugo nas costas deles. De cabeça baixa eles vão continuar lançando coisa no rosto deles. Mas se o muro ficar de pé, eles se levantam também. Oh, aleluia. Segura a mão de alguém que está do teu lado. Fala para ele, é interessante para o teu adversário que algumas coisas continuem no chão. Para que a tua autoestima esteja baixa. Para que a tua moral esteja baixa. Mas quando o muro se levantar, você se levantará também. E ele não vai ter poder. Aí ele não vai ter poder de te subjugar, porque ele quer a coisa desorganizada, para ele exercer mais domínio sobre aquilo. Se tiver organizado, as pessoas levantam moral. Se levantar o moral, já não vão aceitar certas coisas. Se você começar a perceber que você pode ter uma vida organizada, macalaia, se você começar a perceber que a vida pode ser melhor, aí você vai dizer assim, não, peraí, então não quero mais isso aqui, não, então não vou mais aceitar isso aqui, não, então não vou mais querer. E é isso que o inimigo não quer, porque enquanto está no meio da bagunça, ele vai lá, oferece qualquer coisa, você aceita, ele te pressiona, você recua, ele bota jugo, você baixa a cabeça. Mas se Deus não, quando Deus começar a organizar tudo, você vai perceber que há um bom futuro para você, há um bom futuro. Quantos podem bem dizê-lo nesta noite? Quantos podem glorificá-lo? Só como é que é esse negócio? É aquela velha história, irmão. É jogar a régua cada vez mais para baixo. É botar o padrão cada vez mais baixo. Que quanto mais o inimigo consegue jogar o padrão das coisas para baixo, mais ele consegue fazer com que o seu nível de aceitação seja fácil. Qualquer coisinha que te oferecer, você aceita. Por quê? Porque a tua régua está baixa. Tua autoestima está baixa. Eu vou entregar, hein? Hein, irmã? Hein, irmão? Autoestima baixa. Se sentindo coisa nenhuma. Aí vem um ombro. Pode ser qualquer ombro. O ombro de um vagabundo. Pode ser o colo de uma meretriz. Pode ser qualquer coisa, aí você do jeito que está, um colo te serve, um ombro te serve, uma boca te serve para beijar. Não vai embora agora não, vai ficar chato. Porque quando a régua, o parâmetro, o padrão está lá no chão, tudo que é oferecido está acima. Mas por que está acima da régua? Porque a régua está no chão. Agora, quando o sarrafo começa a levantar, oh glória a Deus, quando Deus começa a recuperar as médias ao seu redor, você vai começando a perceber que não precisa entregar teu coração para qualquer um, não precisa aceitar esmola de qualquer pessoa, não precisa colocar qualquer pessoa dentro da tua casa, não precisa aceitar a companhia de qualquer um, que Deus tem coisas boas para você, tem um futuro melhor para você. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para entregar, o sarrafo vai ficar lá em cima, Deus vai aumentar as médias da tua vida. Irmão. Mas eles querem exatamente isso, a permanência desse cenário.
Por quê? Porque eles querem ampliar o domínio. Eles já governam Samaria e querem governar Jerusalém também. Eles querem ampliar o domínio. Eles já governam Samaria e agora querem governar Jerusalém também. Mas não vão. Não vão. Não vão. Porque não é porque entrou lá que vai entrar aqui. Não é porque fez lá que vai fazer aqui. Não é porque foi no vizinho da direita e no da esquerda que vai ser na tua casa também. Vai se cumprir o Salmo 91. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Samaria já havia miscigenado o seu sangue. A história é um pouco longa, eu não quero me prolongar, mas para simplificar, Samaria já estava enrolada. Porque o processo do cativeiro do reino do norte foi diferente do processo do cativeiro do reino do sul. Então Samaria, que é a capital do reino do norte, já tinha se misturado. O sangue dele já não era mais o sangue puro de Abraão, enquanto que em Jerusalém não. Eles foram para a Babilônia, mas não se relacionaram lá dentro. Então eles voltam para Jerusalém, mantendo nas veias o sangue puro de Abraão, as tribos de Judá e Benjamim. Então, por que é que lá houve um governo, mas aqui não vai haver? Porque lá já houve mistura, já tem porta de legalidade. Mas aqui não. Aqui em Jerusalém, a promessa ainda está de pé. Eu não sei o que é que eles fizeram, eu não sei que mole eles deram, eu não sei que brecha eles deixaram. O que eu sei é que se você não der brecha, o que aconteceu lá não vai acontecer aqui. Oh, glória! Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: você para com isso, hein? Você está olhando dizendo assim, mas não tem jeito não. Já chegou lá. O problema já chegou lá. No dia de hoje, acontece com todo mundo. Acontece com toda a família. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma forma de ser compreendido. Nada acontece por acaso. Teve janela aberta, porta aberta, mistura que não devia, mas o que aconteceu em Samaria não vai acontecer em Jerusalém. Pastor, Jerusalém representa o quê? É tua casa, é minha família, é tua família. Profetiza sobre a vida de alguém que está do teu lado e diga, não vai acontecer lá na sua casa não, porque a brecha você não vai deixar aberta, a porta você não vai deixar aberta. Pode estar acontecendo na vida do vizinho, com os filhos do vizinho, com os teus, não vai acontecer não. Pastor, hoje em dia, esse negócio não tem jeito. Essas coisas assim, tem jeito não. Minhas amigas, tudo crente. Meus amigos crentes também, mas eles falam que é melhor namorar dentro de casa. É melhor a menina dormir lá, pelo menos a gente sabe onde ela está, a namoradinha dele. Que curioso, né? Entendi. Eu compreendi. Então é assim. Então é porque alguém escancarou a porta que você vai escancarar também. Então é porque alguém negociou valores que você vai negociar também. Então é porque alguém deu mais autoridade para a pedagoga da escola do que para as santas escrituras, que você vai fazer a mesma coisa também. Eu não sei como é que está em Samaria, eu sei como é que está em Jerusalém. Eu não sei quantos crentes descomprometidos com a Bíblia. Eu não sei quem está dormindo na casa de quem. Eu não sei que pai está fazendo vista grossa para adolescente fornicando no quarto de cima. Eu sei que Deus ainda quer preservar teus filhos e tua casa, é isso que eu sei. Não sei quem está subornando, quem está sendo subornado. O que eu sei é que Deus quer que você escreva uma história íntegra e limpa. Uma história que você não tenha vergonha de expor nenhum capítulo. Que você não tenha que passar uma página rápida. Assim, que ali tem um registro que não pode aparecer. A coisa é tão séria, eu encerro aqui, que os samaritanos olharam para Neemias em dado momento e disseram assim, você quer construir um negócio aí, né? Está fazendo uma coisa boa aí?
Seguinte, nós vamos ajudar você. Neemias tinha pouca gente ou muita gente com ele? Pouca gente ou muita gente? Quando você tem pouca gente, pouco recurso, você tem uma impressão que pode ser muito perigosa. Toda ajuda é bem-vinda, mas isso não é verdade. Não é porque você tem pouco dinheiro que todo dinheiro é bem-vindo. Não é porque você tem pouco dinheiro que qualquer dinheiro é bem-vindo. Não é porque você tem poucas companhias que qualquer companhia é bem-vinda. Não é porque você tem pouca ajuda que qualquer ajuda é bem-vinda. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: eu posso ser a maioria por você. Eu preciso de mais alguém para crer nessa palavra. Eu posso ser a maioria por você. Enquanto você levanta a sua mão, eu entrego uma derradeira palavra para essa noite. Você terá que ter coragem para negar-se a receber algumas ajudas, porque bastará que algumas ajudas entrem para que Deus saia, bastará que algum dinheiro entre para que Deus saia, mas se você tiver coragem de negar algumas ajudas, Deus continuará sendo o teu socorro e a tua ajuda. Aleluia! Fica de pé do teu lugar agora em nome de Jesus. Se preparem, que vão chamar você de doido para baixo. Como é que você com pouco dinheiro está recusando dinheiro? Como é que você com pouca ajuda está recusando ajuda? Como é que você com pouca mão de obra está recusando mão de obra? Você vai dizer assim, ó, é porque eu aprendi uma coisa lá na igreja. Aprendi com a palavra de Deus e com os homens de Deus. Que tem algumas ajudas que se eu aceitar, eu perco a ajuda de Deus. Tem alguns recursos que se eles entrarem no meu caixa, a mão de Deus sai de cima dele. Canto de Omanaia. Neremalacachaya. Pastor, o senhor está nos desafiando? Estou. A quê? A manter os teus olhos no Senhor, a crer nele acima de tudo e acima de todos, a pôr toda a tua esperança no teu Senhor. Eu estou te desafiando a manter a tua fé íntegra, imaculada. Não aceita qualquer mão, qualquer ombro, dinheiro vindo de qualquer lugar. Não. Não macula a pureza e nem a integridade desse projeto. Esse projeto é santo, esse projeto é limpo, esse projeto é honesto e não vai entrar nada que suje ele, assim te diz o Senhor, porque a minha mão te é suficiente. Cheia. Remaia, choracantaramai. Pastor, pouca gente. A ajuda oferecida, ele negou? Negou. Muita perseguição. Mas me conta o final. Muros restaurados. As portas que tinham sido incendiadas, todas colocadas de volta no lugar. E o nome do Senhor glorificado. Pastor, por quê? Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é restaurar. E eu estou falando com alguém aqui agora, que precisa viver uma restauração na sua vida. Você tem andado fingindo que os escombros não estão lá. Você tem tentado se acostumar a viver em meio às cinzas de uma vida que já foi boa, já foi feliz, já foi organizada. E por causa dessa situação, os teus adversários têm se aproveitado para te oprimir, para colocar jugo sobre você, para te fazer aceitar qualquer coisa. Mas hoje, o Deus da Bíblia, o Deus desta igreja, Ele te trouxe aqui para te dizer: eu posso fazer a restauração que você sonha ser
realidade. Eu posso levantar do pó a tua vida e a tua história e te colocar de pé. E eu posso fazer de você e da tua história um testemunho tão grande, que quem olhar para você daqui a pouco tempo vai dizer: só o Senhor poderia ter feito isso. Pastor, eu desisti de acreditar, e desistido vou ficar. Não, pastor, eu havia desistido de acreditar, mas hoje eu vou optar por acreditar que esse Deus que o Senhor está pregando aí, Ele pode restaurar a minha vida. Eu vou me aproximar dEle, eu vou entregar a minha vida no altar dEle, eu vou fazer uma aliança com Ele que eu nunca fiz, porque eu creio que Ele vai restaurar a minha vida. Se você me ouve agora, e você nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca permitiu que Deus entrasse no meio do teu caos, para restaurar a tua vida, se você anda desanimado e desesperançoso, e percebe que exatamente por isso, tantos julgos foram colocados sobre você, que você tem andado cabisbaixo, desistido, mas se você crê que o poder da palavra pode te colocar de pé hoje, então eu desafio você a provar, para então ver que o Senhor é bom. Pastor, eu preciso de uma restauração na minha vida, e eu creio que este Deus pode me restaurar, e eu quero me entregar a esse Deus hoje. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer isso hoje, aqui e agora. Pastor, eu quero. Aonde está alguém que quer entregar a sua vida para uma profunda restauração da parte de Deus hoje? Você quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez na sua vida? Você quer parar de ir pela opinião dos outros a respeito do que é Deus, o que é a Bíblia, o que é a igreja, e quer ter tuas experiências com Deus? Você quer conhecê-lo? Quer fazer uma aliança com Ele? Esta é a sua oportunidade, e ela está sendo dada para você aqui e agora, e não vai demorar. Alguém entre nós hoje aqui, que quer entregar a sua vida para uma aliança com Deus pela primeira vez? Me dá um sinal com a sua mão agora, onde você estiver. Alguém entre nós que deseja isso? Alguém entre nós que está afastado de Jesus e da igreja, viu os muros serem destruídos, tantas coisas aconteceram e ruíram na sua vida. Pastor, mas eu sinto que se eu voltar para o meu Deus, Ele vai levantar a minha vida. Você está corretíssimo, é isso que vai acontecer, basta que você queira. Alguém entre nós que está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do Pai agora? E dá um sinal com a tua mão agora onde você estiver. Tem alguém para voltar para a casa do Pai hoje? Alguém para voltar para a casa do Pai? Me dê um sinal com a sua mão. Alguém está levantando a mão, é isso? Me dá um sinal com a mão. Aonde está? Ou é porque meu querido, Deus te abençoe. Confere para mim se é isso mesmo. O senhor quer fazer uma aliança com Deus ou voltar para Jesus? O senhor de camisa cinza? É isso? Vem aqui por favor, querido. Que alegria recebê-lo. Que alegria, isso. Venha conduzido pelo servo do Senhor. Venha debaixo do aplauso dessa igreja. Você é resposta de oração desta igreja. Glória a Deus. Aproveita você também que teve acovardado até agora. Saia do seu lugar agora e vem também. Em nome de Jesus, sai do lugar e vem agora também. Venha você também em nome de Jesus. Oh, bendito o nome do Cordeiro. Como você chama, meu querido amigo? Rogério? Deus te abençoe, Rogério. Que bom ter você aqui. Eu já estou passando a palavra ao pastor Silas. Perceba como isso significa que você tem pouquíssimo tempo para tomar a decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Venha fazer companhia ao Rogério aqui no hall dos vencedores. Venha. Enquanto o pastor Silas vai se aproximando, você tem desta noite a última oportunidade. Alguém que nunca fez uma aliança com Deus, quer hoje começar a experimentar de uma restauração da parte de Deus? Sai do lugar agora. Alguém que precisa voltar para Jesus, quer fazer isso hoje aqui agora, poderá também fazê-lo em nome de Jesus.